Primeiramente em Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31, que diz, abre aspas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Fecha aspas. Quando os discípulos interrogam o Senhor acerca do tempo em que essas coisas devem acontecer, ele diz-lhes que devem vigiar. E no versículo 44, adverte-os, dizendo, abre aspas, estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Fecha aspas. Mas, nas parábolas seguintes, a respeito dos cristãos, vai ainda mais longe. O sinal do mau servo é dado no fato que ele diz em seu coração, abre aspas, o meu Senhor tarde virá, fecha aspas. E começa imediatamente a comer e a beber com os temulentos. E eles perdem a esperança da igreja e afundam-se no poder da hierarquia e no mundo, no conforto e nos prazeres. Mas o noivo tardou, de fato, e a igreja perdeu a esperança de Cristo e o fruto dela nas suas almas. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mateus 25, versículo 1. Aqui temos a essência da chamada da igreja. Saíram, nos diz. Mas enquanto o esposo tardava, tosquenejaram todas e adormeceram, tanto as prudentes como as loucas, verdadeiras e professas, sem exceção, ambas adormeceram. Perderam todas a noção do motivo com que tinham saído e desistiram de vigiar. E o que foi que as despertou do estado de sonolência em que haviam caído? Abre aspas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Fecha aspas. Mateus 25, versículo 6. Tiveram de ser chamadas outra vez, tinham-se alojado em qualquer parte do mundo, para poderem dormir mais confortavelmente. O mesmo lugar em que a igreja professa está, comendo e bebendo com os temulentos. E o brado é, creio, feito outra vez. Aí vem o esposo. O que fez com que a igreja se afastasse do fim para que foi chamada foi o dito, precisamente como dizem agora as pessoas, mesmo cristãos, o Senhor tarda em vir. Não dizem que não virá, mas que demorará para vir. Vou omitir Marcos, não porque não haja nele muitas passagens sobre o assunto, mas porque o que encontramos em Marcos é praticamente o mesmo que encontramos em Mateus. Portanto, vou prosseguir com Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38. Abre aspas. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando.
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Fecha aspas. Note-se que a esperança da vinda de Cristo é o que caracteriza o cristão, segundo o pensamento de Cristo. Os homens falam da morte, mas a morte não é o meu Senhor. Encontramos o mesmo pensamento em Lucas capítulo 17, versículos 22 a 37, cuja passagem não adverte as pessoas quanto ao pecado, mas acerca do pensamento impuro de que o mundo pode continuar indefinidamente. Assim que Noé entrou na arca, o dilúvio veio e destruiu a todos. Logo que a igreja for arrebatada, Satanás incutirá a mentira nos homens, e então virá o juízo. Abre aspas. E assim como nos dias de Noé e de Ló, comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam, assim será nos dias em que o Filho do Homem há de manifestar-se. Fecha aspas. Note-se a impossibilidade de aplicar esta passagem ao grande trono branco. Quando o Senhor se assentar no grande trono branco, os céus e a terra desaparecem. A destruição de todas as coisas é total. Então os homens não estarão a comer, a beber, a plantar ou a edificar. Veja-se no capítulo 21, versículos 26 a 36 de Lucas. Há quem aplique esta passagem à destruição de Jerusalém, mas este acontecimento fala-se no versículo 21 deste mesmo capítulo. Abre aspas. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Fecha aspas. Depois disso, Jerusalém é pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra, o tempo que ocorre até que a impiedade da última besta se complete. Então segue-se os sinais e o Filho do Homem é revelado. Abre aspas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículos 1 a 3. Esta é a promessa que temos no conforto que Cristo deu aos discípulos quando estava prestes a deixá-los. Vem para nos levar para si mesmo. Abre aspas. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Atos 1, versículo 9 ao versículo 11. Aqui também, ainda que seja Cristo vindo nas nuvens, não se trata do grande trono branco, mas o que se torna notável aqui é que eles estão ficando sem Cristo. E qual é a mensagem que os anjos lhes trazem? Por que estão olhando para o céu?
Ele há de vir do mesmo modo como viram ir. O conforto que os anjos trouxeram quando Jesus os deixou foi de que ele viria outra vez, e o conforto e encorajamento que as Escrituras dão ao coração do crente é que Cristo vem outra vez. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a parte que pertence aos descendentes de Adão. Mas assim como essa é a porção do homem, assim Cristo se ofereceu, para tirar os pecados de muitos, e aos que o esperam. Ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, para a salvação. Hebreus 9, versículos 27 e 28. E Cristo está esperando apenas que entre a plenitude dos gentios. Nem todos morreremos, abre aspas, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Fecha aspas, 1 Coríntios 15, versículo 51 e Romanos 11, versículo 25. Logo que a igreja estiver formada e tiver entrado o último membro, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, Israel será salvo como nação, e o libertador virá de Sião. Cristo aparecerá para a sua libertação.